Nem todos os livros do Stephen King são terror, suspense ou coisa parecida, e hoje eu quero falar com vocês sobre o livro Ascensão. Eu sou o Diego França e você está no canal Quase Tudo Isso e nós vamos falar sobre o livro Ascensão do Stephen King. Um livrinho curto, muito diferente de tudo que a gente está habituado a ler do mestre. Muito diferente e é um livro muito mais reflexivo. Nessa história aqui, o Scott, que é o nosso personagem principal, tá ficando cada vez mais leve. Isso mesmo. Cada dia que passa ele vai ficando mais leve. Só que qual é o grande detalhe disso? Ele não muda nada fisicamente, nada. E não importa a roupa que ele esteja, não importa se ele estiver segurando um halteres na mão e subir na balança, o peso permanece o mesmo. Olha que incrível. Não interessa se ele acabou de comer, se ele está com alguma jaqueta, não interessa. Assim que ele subir na balança, o peso dele vai ser o mesmo. E a cada dia que ele se pesa, esse vai diminuindo e ficando mais leve. Já entenderam aí o rumo da história desse personagem, mas o que o King vai fazer a gente refletir e pensar muito. Na cidade onde ele mora, mudou-se para lá recentemente e abriram um restaurante, né, vegetariano, tal, bem legal, bem prestigiado, um casal, duas mulheres, a Didi e a Missy. E elas são meio que escanteadas lá na cidade porque é uma cidade bem conservadora, ninguém quer dar atenção para elas, estão boicotando lá o restaurante delas e tal. Ele é vizinho delas e ele mesmo nunca tinha trocado palavras com ela, tipo assim, tentou visitar quando elas chegaram, não deu certo e vida que segue. Nem ele mesmo tinha percebido que deixou elas de lado sem motivo algum. E nisso vai ter uma corrida lá na cidade, que é acho que é a corrida do Peru, se eu não me engano, é uma corrida bem característica, que traz muita gente para a cidade, que arrecada fundos e tal. E ele começa com tudo isso que ele está passando, ele fala lá com o doutor amigo dele, doutor já aposentado, né? Fala tudo que está acontecendo, mas ele diz que não quer ir para médico nenhum, não quer virar um experimento de laboratório. Ele está se sentindo muito bem e vai deixar acontecer e pronto. Certo? Só que aí ele vai com a cidade lá, conversando e tudo mais, ele começa a perceber esse comportamento super conservador da cidade, que estão escanteando as mulheres por nada, só por elas serem um casal, por serem casadas. Aí ele tenta conversar com elas, primeiro meio que dá uma rusga com as duas, porque elas passeiam com o cachorro e o cachorro delas lá faz cocô no quintal dele, na grama dele. Aí ele vai lá falar, vai questionar, tal, meio que tem um embate, ela já fala com ele assim, já na defensiva, se armando, sabe? Porque quando você passa por isso, seja em qualquer situação que for, você já tem a sociedade meio contra você, então você já se arma contra todo mundo, você cria essa barreira, você não consegue aceitar e assimilar que uma pessoa está chegando do bem para conversar com você, que não está querendo fazer, armar contra você. Vocês entendem, né, o que eu estou falando, isso na questão dos gays, das lésbicas e tudo mais, do negro, do pobre, do rico. Então a gente tem vários preconceitos enraizados na nossa sociedade. E aqui na história do King não é diferente. Nisso ele começa a acordar mais para ele mesmo. Ele começa a ficar mais leve, né? Tem essa questão da ascensão. E aí é onde vem a questão do personagem, que não é algo literal que a gente tem que estar atrelado ali, prestar atenção nisso. Ah, o que aconteceu com ele? Por que ele está ficando mais leve? Ele vai flutuar, vai morrer? Calma, não pensa só nisso, não vai ler e ficar preso a somente o que está escrito. Só decodificar palavras e pronto. Não, vamos tentar entender o porquê da história. Com tudo que vai desenrolando, depois ele vai conseguindo quebrar as barreiras com elas, consegue conversar mais, rola uma aposta em relação à corrida com a Didi, ele diz que vai ganhar dela e tal, e se ele ganhar, vai ter que ir para um jantar com ele, beleza? Isso aí eu não tô dando tantos spoilers, são pequenos pontos, até porque a história é curta e tal, porque vocês precisam entender todo o entremeio disso e o que eu consegui pegar dessa história. A questão da ascensão para mim e do personagem é algo mais filosófico.
ele está ascendendo, está ficando mais leve, mas mais leve de consciência, mais leve de espírito, mais leve de todas as cargas preconceituosas que a vida cotidiana, que a humanidade colocou sobre ele e ele passava para os outros sem nem ao menos perceber. É isso que a gente vê nessa história. Não é uma simples história de um cara que vai ficando mais leve até de repente ele ficar flutuando e pronto. Não. Tem um quê muito mais profundo numa história curta. King conseguiu dar um tapinha na cara da gente, sabe assim, ei, acorda, pá, olha os seus preconceitos, olha um pouquinho mais para dentro de você, olha as suas atitudes. Você tá sendo preconceituoso com alguma coisa? Diz aí, vai. Coloca aí nos comentários se você em algum momento da sua vida você parou, pensou e refletiu. Pô, não era para eu ter feito isso, ou eu não vou fazer isso porque isso não é legal. Isso é um tipo de preconceito. Eu vou acabar atacando a outra pessoa. Não é uma postura que eu devo ter ou que eu deveria ter tido. Afinal, todos somos humanos, todos erramos. Então, em algum momento da sua vida, você acabou agindo de maneira preconceituosa com alguma coisa, com alguém. Isso aí é um fato. É um fato. Em algum momento a gente acaba errando, mas não é o errar que vai estragar você, a sua personalidade, quem você é. Não. É o errar, ter consciência que errou, aprender e procurar não fazer mais. Eu não estou falando de militar, sabe assim, eu estou na militância. Não, não é isso. Não é isso que a gente está falando aqui. É de realmente você entender algo e prezar pelo melhor convívio em sociedade. Que é isso que a gente acaba errando, é isso que a gente está vendo hoje em dia. É muito difícil o viver em sociedade, o entender o outro, respeitar a vez do outro. O meu direito termina aonde o seu começa. E existe o nosso direito coletivo. Então é isso que está faltando. E é isso que o King pegou numa história tão simples e fez com que todos nós ficássemos pensando, tá, realmente, é verdade. A sociedade está um pouco maluca, digamos assim. E não respeita as diferenças e tal. E eu não estou falando só do Brasil, não. Você vê que a história do King é história americana, né? É do mundo. Estamos falando de mundo, estamos falando de povo, estamos falando de humanidade. A gente precisa, de vez em quando, parar, rever os conceitos, respirar, refletir. E às vezes um embate que você iria ter por uma besteira não é necessário. Melhor você parar, refletir, respirar e não agir por impulsividade. Então foi um livro muito bom, uma história muito bacana, rápida, que assim, se você sentar com tempo, com tranquilidade, eu garanto que você vai conseguir ler em uma sentada só. Vocês entendem, né? Você vai parar e vai ler tudo de uma vez, porque é muito fluido, é muito dinâmico, a história, o acontecimento ali vai indo e você quer saber o que vem a seguir, como é que vai ser o próximo diálogo, o que está acontecendo, pô, o que vai acontecer com ele. Então, é isso. E faz com que nós paramos para pensar muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. Assim, eu sei que como eu já disse, somos humanos e somos falhos, mas a gente precisa aprender com os nossos erros e ir melhorando, 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 cada dia mais e passando isso adiante. É uma coisa que a gente precisa fazer também. Aprender com o errado, entender e passar o que aprendeu adiante. Passar as coisas boas para que as próximas gerações tentem quebrar um pouco tudo isso que a gente está vivendo na humanidade. Melhorar um pouco, acabar com esses embates de preconceitos, N preconceitos com gordo, com magro, com quem come carne, com quem não come carne, com quem é preto, branco, indígena, japonês. A gente sabe como é o mundo hoje. E fica aqui a minha dica de leitura. Leiam, certo? Comente se você já leu, se você pretende ler, se você ficou intrigado com essa história. Vou deixar aqui abaixo o link de compra, vou deixar na Amazon, no Mercado Livre, porque vocês compram onde vocês quiserem e me ajuda o canal, você não vai pagar nada mais por isso.
mas você vai estar ajudando o canal comprando o livro pelo meu link. Não deixem de se inscrever, não deixem de comentar. Eu gosto muito de ler os comentários de todos e eu leio e respondo todos os comentários que vocês deixam aqui. Beleza? É isso, turma. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!